Olá, muito boa tarde. A boa política está ao serviço da paz. É o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Um documento que hoje analisamos desde a perspectiva política com Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Primeiro apresentamos-lhe uma síntese deste documento divulgado esta semana. A mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que vai ser assinalado no dia 1 de janeiro de 2019, enumera 12 vícios que impedem a política atual de assumir a sua missão primordial, de construir a paz e assegurar o bem-estar social. Intitulado A Boa Política ao Serviço da Paz, o documento salienta que uma política distante do serviço à coletividade humana torna-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição. A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição. Francisco destaca a problemática da corrupção nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas e a situação dos Estados que limitam os direitos dos cidadãos, como o direito à educação e à saúde ou à liberdade religiosa e de culto. Estes vícios que enfraquecem o ideal de uma vida democrática autêntica são a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social. O Papa argentino recorda os casos de Estados ou governos que não respeitam as regras comunitárias, os líderes políticos que buscam o enriquecimento ilegal, que justificam o seu poder pela força ou com o pretexto arbitrário da razão de Estado e que procuram perpetuar-se no poder. A escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas, são contrárias à moral e à busca de uma verdadeira concórdia. A xenofobia e o racismo, exercidos com o beneplácito dos Estados e responsáveis políticos, são dois outros vícios denunciados por Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, que não esquece os atentados cometidos pelas nações ao meio ambiente através das emissões de gases poluentes, nem o desprezo a que são votados muitos daqueles que hoje estão a bater à porta da Europa ou de outros continentes, atirados para um exílio forçado devido a fenómenos como a guerra, o terrorismo, a pobreza ou a perseguição étnica e religiosa. O Papa aponta também para o futuro, tendo em conta os próximos compromissos eleitorais que vão ter lugar em 2019. Cada renovação nos cargos coletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. Uma mensagem a desafiar o mundo da política que agora queremos analisar com a Eunice Lourenço. Muito boa tarde. Olá. Obrigado por estares no programa Eclésia, na semana em que de facto o Papa apresentou esta mensagem. Acreditas que vai afetar o mundo da política? Acredito que em algumas almas faça algum eco. Não acredito que tenha grandes efeitos. Agora é uma mensagem que pode ter leituras diferentes e ecos diferentes, consoante o sítio onde vivemos. E nós vivemos atualmente num mundo que, por um lado, assistimos a uma série de populismos a ganharem poder, noutros sítios são guerras que não param, noutros sítios, finalmente, procuram-se caminhos de paz. E ainda hoje, ao vir para aqui, falava com um amigo que veio recentemente da Colômbia, onde esteve a dar formação a ex-membros das Farc. E ele dizia-me que, enquanto para nós aqui a paz
tem sobretudo um lado espiritual e, para além da paz espiritual, falamos muitas vezes da paz social. Ali ele deparou-se com coisas muito mais concretas sobre a paz e a guerra, porque foi um sítio que viveu verdadeira guerra e finalmente começa a dar caminhos no sentido da paz. Entre os vícios e as virtudes apresentadas nesta mensagem pelo Papa Francisco, que contributos ele deixa na mensagem para que, de facto, a boa política esteja ao serviço da paz, como é o tema? Eu acho que, olhando muito mais proximamente, não é, para o país em que vivemos, para o meio em que vivemos, eu acho que aqui o grande contributo que devia fazer eco na mente e na consciência dos nossos políticos é quando o Papa diz que, quando o Papa fala sobre a coerência, e chama a atenção para a necessidade de coerência, porque isso leva à respeitabilidade dos políticos. E nós, em Portugal, vivemos atualmente com todas as polémicas sobre presenças falsas de deputados, sobre um suposto banho de ética que o líder do PSD queria vir dar, mas que vai tendo sucessivos casos, sobre as viagens dos deputados. Corremos o risco de cada vez os políticos serem menos respeitados e daí também a necessidade de cada vez serem mais coerentes. E não pode haver situações em que um deputado que está envolvido num caso de presenças falsas depois vai fazer uma conferência sobre a política a dizer que o exemplo é o melhor testemunho da política. Quer dizer, então, deu o exemplo. No caso, não é? E, portanto, a coerência é muito importante nos políticos para a sua respeitabilidade e nós não temos vivido, ou não estamos a viver grandes casos de populismo como estão a acontecer noutros países da Europa. Aliás, o presidente Marcelo tem feito vários discursos manifestando a sua preocupação com isso e acho que a coerência dos políticos e a sua respeitabilidade é essencial e é essencial que eles cuidem disso para não termos aqui desvios na nossa democracia. E sendo que, muitas vezes, o horizonte são casos que estão em julgamento de políticos, embora já não no ativo, que ainda mais ameaçam essa credibilidade. Sim, e que se vão prolongando muito no tempo. A Operação Marquês é, obviamente, o mais notório, porque é aquele em que está envolvido um ex-primeiro-ministro, e em que o tempo da justiça está a ser um bocadinho demorado. Aliás, também o Presidente da República já chamou a atenção para isso, sobre como o tempo da justiça muitas vezes é muito demorado e parece que se perde o efeito dessa mesma justiça. Quando o Papa fala nos vários vícios, diz que eles podem pôr em perigo a paz social. Aquilo que assistimos em França, por exemplo, é um sintoma disso? Sim, é um sintoma de como a paz social foi posta em causa com medidas que, aparentemente com boas intenções, não tiveram em conta o sentir da população. E muitas vezes nós vivemos, ou tendemos a viver num bocadinho numa bolha e não nos vamos dando conta, e os políticos não se vão dando conta, vivem na sua bolha, não se vão dando conta dos problemas sociais. E, por exemplo, na semana passada assistimos a um acontecimento que me fez um bocadinho pensar como o descontentamento das pessoas está presente, que foi nos barcos, na travessia do Tejo, as pessoas que, às tantas, devido aos sucessivos atrasos nos barcos, à falta de barcos, se manifestaram espontaneamente, não permitindo que um barco partisse enquanto não chegasse o outro. Há, portanto, aqui um descontentamento sobre várias questões que, a todo momento, pode levar a manifestações. E, portanto, o Papa também diz, até citando aqui umas bem-aventuranças dos políticos feitas pelo cardeal Vantuan, que aliás foi um preso político, diz: bem-aventurado o político que sabe escutar, e é preciso que os políticos escutem os eleitores, aqueles que
que os elegem e aqueles que se abstêm também. É preciso que os escutem para poderem perceber o que se está a passar à sua volta. E essas bem-aventuranças seriam, enfim, um bom manual de procedimentos para as várias instâncias políticas e para os vários órgãos de soberania? Sim, seria um ótimo manual de procedimentos. E, por exemplo, uma das bem-aventuranças, bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. E o Papa fala muito da política como serviço ao bem comum. E lembro aqui que todos os domingos na missa, na oração universal, a oração dos fiéis, sim, nós rezamos pelos políticos, rezamos por aqueles que nos governam, mesmo nos sítios onde os políticos não respeitam a liberdade religiosa, mas rezamos todos os domingos para que, no fundo, trabalhem para este bem comum e estejam ao serviço do bem comum. E essa seria a maior honra da política. E acho que também é uma coisa muito importante que o Papa Francisco já tem dito várias vezes, que os católicos devem estar empenhados na política, que não devem ter medo da política, e é preciso que assim seja, e que cada vez mais gente esteja na política para servir o bem comum e não para servir a si próprio, como o Papa também chama a atenção aqui, e não se encara a política como ai, que horror, os políticos, não vou sujar as mãos. Se não sujarmos as mãos, acabamos todos sujos. O Papa também o fala num dos pontos da mensagem: não há guerra nem há estratégia do medo. Olhando aqui a proposta e os desafios que o Papa faz, pensei mais na política internacional e nas consequências dos tais movimentos populistas. Eles surgirão por causa desta estratégia do medo? Eu acho que sim. Eu acho que vivemos tempos de medo e de medo muitas vezes injustificado. Portanto, por causa de uma estratégia de medo que tem feito crescer os movimentos populistas. E isso é muito notório na Europa. Por exemplo, o medo das consequências das migrações, quando, no fundo, se formos estudar, se formos ver estatísticas, não há razões para ter medo, mas há uma estratégia de medo para beneficiar outros poderes e outros que se querem servir do poder. E nunca será demais o alerta para esse fenómeno, que é a influência que têm as redes sociais na política e mesmo nos vários órgãos de soberania, encontrando aí muitas vezes referências para decisões, para, enfim, propostas legislativas, etc. Estamos num mundo cada vez mais frágil que determina as decisões dos políticos? Estamos num mundo que muitas vezes reage de forma demasiado imediata. E longe da realidade. Temos como exemplo disso o Presidente dos Estados Unidos, que reage no Twitter de forma muitas vezes intempestiva. E nós sabemos, até nas nossas relações pessoais, como às vezes é bom pensar duas vezes, é bom tentar perceber quais foram, de facto, as intenções daquela pessoa. Também na política, às vezes é preciso um tempo de ponderação, é preciso perceber quais foram, de facto, as intenções daquele ato ou daquele discurso, em vez de estar a reagir à flor da pele e a reagir para as redes sociais. É claro que os políticos não podem nem devem ignorar as redes sociais, mas têm de ser com conta, peso e medida, e não governar, nem atuar, nem legislar só para as redes sociais. A partir desses movimentos que são, de facto, muito movediços, terras muito movediças. Sim. Que enfrentamos. Eunice Lourenço, muito obrigado por apresentares aqui no programa Eclésia a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que foi divulgada esta semana. Mostramos-lhe agora outros acontecimentos da atualidade religiosa, nomeadamente a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Natal está próximo e o Papa quis alertar para distâncias que se podem criar do verdadeiro sentido do Natal na audiência geral desta quarta-feira. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale dove al centro ci siamo noi e non lui, sarà un'occasione persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale. Non mettiamo da parte
il festeggiato. No domingo, o Papa promoveu no Vaticano a tradicional bênção dos Bambinelli, ou seja, das imagens do Menino Jesus, trazidas por centenas de crianças. Nessuna preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a toglierci la serenità che viene non da cose umane, da consolazioni umane, no, la serenità che viene da Dio, del sapere che Dio guida amorevolmente la nostra vita e lo fa sempre. Anche in mezzo ai problemi e alle sofferenze, questa certezza alimenta la speranza e il coraggio. O tema dos migrantes e refugiados também esteve presente na agenda do Papa, na sequência da aprovação do Pacto Mundial para uma migração segura, ordenada e regular, que teve lugar na cidade de Marrakech, em Marrocos. A Confederação Portuguesa de Voluntariado entregou o Troféu do Voluntariado 2018. A Confederação Portuguesa do Voluntariado atribuiu pela 10ª vez os troféus que reconhecem o trabalho de diversas pessoas e instituições e incentivam a prática do voluntariado. Sem exigir nada em troca, os voluntários dão a sua vida e o seu tempo aos outros para gerar bem-estar. É por isso necessário dar mais destaque aos bons exemplos. Há muita gente que até dá do seu bolso para poder servir os outros. Vai no seu carro, usa o seu telemóvel, tem que pagar o passe, porque as instituições muitas vezes não têm até essas possibilidades. Os voluntários fazem a diferença na sociedade e são o antídoto civilizacional para um tipo de cultura onde tudo se compra e tudo se vende. No evento realizado no Dia Internacional do Voluntariado, foram atribuídas 5 categorias e uma menção honrosa à equipa de voluntários do projeto Pequenos Corações Gigantes. Os voluntários atuam em áreas tão diversas como a ação cívica e comunitária, a ação social, a ciência e a cultura, a cooperação para o desenvolvimento, também a defesa do consumidor, o património e o ambiente, os direitos humanos, a educação, o emprego e a formação profissional. Para além da visita e do conforto em si, numa questão do combate à solidão e isolamento, que é essa a nossa missão, estes voluntários têm também tentado encontrar pontos em comum com os beneficiários e, portanto, já temos desenvolvido várias atividades, desde a estimulação cognitiva, passeios culturais. Receber este prémio significa valorizar todo o trabalho que foi desenvolvido com os voluntários até à data, é motivá-los, é continuar a dar-lhes a palavra do quão importante é o trabalho deles. É muito o rosto de todos os voluntários que já passaram pela organização e por todas as pessoas com quem trabalhamos. Portanto, acho que também é importante por isso. Porque acredito muito que é possível um mundo mais igual, não é? E então eu acho que o mundo mais igual parte de nós com pequenas mudanças. Então muito isto também de darmos ao outro. E é mais uma responsabilidade para o futuro de continuar a fazer mais e melhor em prol das nossas crianças e em prol das pessoas mais que precisam de nós. Eu sinto mais este reconhecimento mais em relação àqueles que estão comigo, porque este prémio obviamente que não é para mim, não é meu, porque tudo o que nós conseguimos fazer nesta área é com os outros, é estando com os outros e nessa medida eu sinto-me agradecida. O Troféu Português do Voluntariado quer valorizar uma forma de exercer cidadania e apresenta uma nova cultura. À sociedade é proposta a cultura do dom e do encontro entre pessoas que é preciso valorizar. É muito importante que se dê maior visibilidade ao voluntariado. Nós, às vezes, já pela civilização predominante, por este tipo de cultura, como me referi há pouco, que é muito comercialista, se lançam dúvidas sobre as motivações do voluntariado. O outro aspecto do troféu é valorizar esta forma de exercer a cidadania.
A Confederação Portuguesa do Voluntariado homenageou ainda Elsa Chambel, a título póstumo, e Acácio Catarino, pelo seu trabalho e serviço na aplicação da doutrina social da Igreja. Os homenageados foram os primeiros presidentes do extinto Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. O voluntariado é uma realidade que existe em Portugal há séculos, eu diria desde sempre, que se tem desenvolvido particularmente em situações de crise, mas independentemente delas, existe por toda a parte, portanto é qualquer coisa de indispensável numa sociedade avançada e que procura ser humanizada. A sessão da 10ª edição do Troféu Português do Voluntariado foi acolhida pela Assembleia da República. O atual presidente, que foi Ministro da Segurança Social e da Solidariedade, lembrou os 20 anos da aprovação da Lei do Voluntariado. Sem o contributo do setor social, das comunidades e das associações locais, sem o precioso papel das IPSS, a eficácia das políticas sociais sairia bastante prejudicada. A Confederação Portuguesa do Voluntariado deseja que o voluntariado seja de proximidade. Constituída a 19 de janeiro de 2007, a Confederação Portuguesa do Voluntariado reúne 35 entidades coletivas privadas e representa os voluntários em diferentes domínios de atividade, defendendo os seus direitos e interesses. Mais logo siga o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.